Bom dia, oitavos anos! Como vocês estão? Estão bem? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam aí já se preparando para o feriado. Então eu trouxe para vocês a primeira aula de produção de texto, tá? É referente ao quarto bimestre, nós vamos falar sobre artigos de divulgação científica, então eu quero que vocês prestem bastante atenção. Vamos lá? Então nós temos aqui a gênero textual, artigo de divulgação científica, as páginas, né? Olha, quando nós falamos de artigo de divulgação científica, estamos falando de experiências que precisam ser repassadas às pessoas, digamos assim, leigas. O que são pessoas leigas? Aquelas pessoas que não estão, digamos assim, a par ou necessariamente não são especialistas no assunto, mas que toda a experiência vai influenciar na sua vida, no seu cotidiano. Então, desta forma, as pessoas que estão, os especialistas, procuram divulgar suas experiências para que as outras pessoas, demais, né, pessoas, também experienciem e vejam o que está acontecendo nesse mundo científico, certo? Então, nós vemos aqui quais são as características de um texto de divulgação científica. Veja, ela faz a mediação, então, entre o leitor e as ciências. Apresenta uma linguagem acessível a todas as pessoas, já que ela, tratando-se de algo científico, certo? Há que se procurar uma forma mais facilitada, uma linguagem mais acessível às pessoas leigas, né? Leigas, quando eu digo que não são especialistas no assunto. Então, há de se apresentar essa linguagem mais acessível a todas as pessoas. E aonde que é divulgado, digamos assim, é colocado esses textos de divulgação científica? Geralmente em revistas e periódicos especializados ou não. Quando eles não são especializados, nós vimos aí revistas como a Galileu, Galilei, Mundo Estranho. São revistas, são veículos que, digamos assim, onde são divulgados esses tipos de texto, certo? O texto de divulgação científica, geralmente, é um pouco extenso. E no seu, né, digamos assim, no seu contexto, né, aliás, na sua estrutura, há intertítulos. O que são intertítulos? É como se fossem subtítulos que facilitam a divisão das partes do texto. São usadas opiniões e ideias de pesquisadores e cientistas para dar credibilidade ao texto, como os argumentos que nós vimos nos artigos de opinião. As falas do cientista também podem ser expressas por meio de discurso direto ou indireto. O que seria isso? O discurso direto é a forma, a transcrição tal qual a pessoa citou, falou. Então eu coloco entre aspas e atribuo, né, aquela fala àquela determinada pessoa. O discurso indireto é como se eu estivesse contando, né, o estudo que aquela pessoa, ou falando que determinado especialista está fazendo. Então, geralmente é em terceira pessoa que se conta, porque eu estou contando algo de uma terceira pessoa. Agora, quando eu transcrevo tal qual foi dito, então eu estou falando de discurso direto, porque eu estou transcrevendo o que a pessoa disse, certo? Então, aqui, olha, discurso direto. As falas são citadas literalmente, destacadas pelo uso de aspas. No discurso indireto, as falas são incorporadas ao texto de modo a apresentar a ideia do cientista. Já na declaração categórica, é a afirmação definitiva clara, sem deixar dúvida, ou seja, é algo indiscutível, que é colocado pelo especialista na forma de algo que foi comprovado, algo que está ali e pode ser constatado através de experiências, de fatos, digamos assim, indiscutíveis. Já a declaração cautelosa é uma afirmação que expressa cautela, cuidado, prudência. É uma possibilidade ou uma sugestão interpretativa. Dessa forma, a gente entende que é algo que pode ou não, né, digamos assim, acontecer ou pode ou não existir. Então, há aí o que? Uma declaração cautelosa. Então, percebam lá, declaração categórica é o que realmente, né, acontece. Você pode identificar essas declarações através de palavras como realmente, evidentemente, de jeito nenhum, de forma alguma, usando também verbos como verbos de elocução, que são chamados de verbos de dizer, que é verbos, por exemplo, de garantir, assegurar, afirmar.
Declaração cautelosa já faz uso de palavras que dão essa subjetividade, ou seja, essa possibilidade de algo não acontecer. Então, talvez, possivelmente, provavelmente, pode ser que, quiçá, e verbos como sugerir, né? Então, nós temos aí esse cuidado todo. Eu trouxe para vocês aqui o texto que está na apostila de vocês a partir da página, se eu não me engano, é a partir da página 5. Então, assim, é um texto bem extenso, a saúde na área digital, né? Então, assim, os jogos fazem parte da atividade humana, das atividades humanas desde a antiguidade, mas foram os jogos digitais que se encarregaram de disseminar a prática por todo o mundo e de inseri-la no nosso dia a dia de forma abrangente, não importando o local nem a idade do jogador. A ampla adesão aos jogos digitais traz consigo algumas perguntas de que forma eles podem afetar nossa saúde, quais outras consequências podem ter sobre nós e como usá-los para benefício dos próprios jogadores. Então aqui nós temos, tá, o texto, que é um texto de divulgação científica, vocês vão poder verificar os intertítulos, que são, olha, por exemplo, aqui eu tenho um intertítulo, tá, que é quando o problema é outro intertítulo, jogos sérios. Eu tenho aqui em prol da saúde. Como eu disse para vocês, o texto é bem longo, olha. A última aqui, se eu não me engano, é participação do virtual para o real. Então, vocês vão ler esse texto, vão identificar aí os intertítulos, a opinião dos especialistas, e logo na sequência nós vamos resolver aqui a questão, por exemplo, olha lá, atividades a partir da página 8. Leia as informações do quadro ao lado sobre condições de produção de texto, do texto de divulgação científica, e responda as questões. Isso está na sua apostila, certo? Então, assim, qual o recurso utilizado no primeiro parágrafo para tornar o texto atraente? Justifique sua resposta. A prof trouxe aqui um exemplo, eu vou trazer uns exercícios corrigidos para vocês que vocês possam dar sequência a outros exercícios na apostila de vocês referente a esse gênero textual. Então, em primeiro lugar, esse parágrafo que está em alaranjado, que vocês vão ver na sua apostila, na página 8, diz assim, ó, diferenciando-se do restante do texto. Em segundo lugar, há uma lista de perguntas no final do parágrafo, mencionando a influência dos videogames sobre a saúde, além de outras consequências e de benefícios para os jogadores. As questões são suficientemente abrangentes para despertar o interesse de um amplo número de leitores. Então, vocês vão perceber o seguinte, que as informações que estão ali, né, são recursos utilizados já no primeiro parágrafo para tornar esse texto atraente. Visto até que ele é muito extenso, então pode ser que ele, por ser extenso, faça com que o leitor possa perder o interesse por esse tipo de gênero textual. Aí eu trouxe aqui para vocês o seguinte, os textos de divulgação científica fazem o trabalho de mediação entre o leitor e o conhecimento proporcionado pelas diversas ciências. Ótimo. Geralmente eles são escritos por jornalistas que procuram tornar o texto atraente e a linguagem acessível, facilitando a compreensão das informações. São vinculados em publicações especializadas em divulgação científica ou em periódicos que tratam de assuntos variados. Nós vimos isso. Vimos também que a professora já explicou isso para vocês, que são textos que são, de certa forma, trabalhados para que o público leigo, público que não tem aquele acesso àquela informação com dados, com, digamos assim, com termos específicos, né, daquela, digamos assim, daquela área de conhecimento. Então, desta forma, os jornalistas eles trabalham para que o texto e para que, digamos assim, a experiência, né, que está sendo colocada para o público, ele venha de uma forma atraente, com uma linguagem fácil, né, de ser compreendida e atrativa, tá bom? Então, por quê? Porque isso vai ser vinculado, ou seja, vai ser publicado, divulgado em revista, que pode ser, né, especializada, como também aquelas que atendem a maior quantidade de pessoas não especializadas, como o público leigo que eu falei para vocês. Então, desta forma, ele tem que trazer de uma forma muito clara, muito facilitada, para que todos possam ter acesso a essa informação.
Geralmente, o autor de um texto de divulgação científica menciona ideias e opiniões de cientistas. No discurso direto, as falas são citadas literalmente, no discurso indireto, elas são incorporadas ao texto. Então, eu estou trazendo de novo essas informações para que vocês possam ali completar a apostila de vocês. O texto foi veiculado em uma revista especializada em divulgação científica ou em uma que trata de assuntos diversos. Bom, essa revista, aliás, esse artigo de divulgação científica, ele foi divulgado em uma revista especializada, A Ciência Hoje, e daí na C. E onde eu encontro essas informações, professora? Você encontra essas informações no texto, pode ser abaixo ali do final do texto, na fonte, claro, mas no primeiro parágrafo ou geralmente abaixo do título vem a informação de quem realizou esse texto, tá? Mas neste caso aí está perguntando a revista, então é na fonte. De que forma o mini currículo do autor contribui para dar credibilidade ao texto? Então, assim, esse mini currículo, uma mini biografia, informa que Vasconcelos não é qualquer pessoa. Ele é um cientista que pertence ao quadro, né, de funcionários de uma instituição muito respeitada nos meios científicos, que é a Fundação Oswaldo Cruz. E dessa forma, né, ele é colocado como alguém que faz pesquisas na área dos jogos de saúde e justamente um assunto abordado no texto. Então fica claro que o autor tem todas as credenciais, né, para escrever, ou seja, ele é uma autoridade sobre o tema. Então, tudo que ele vier a escrever, ele tem como comprovar, dessa forma ele é um especialista. Então, porque ele faz estudos, pesquisas, enfim. No exercício 2, pede que vocês listem os intertítulos presentes no texto. O professor aí já passou para vocês, mostrou, então vocês vão colocar lá. Do CNE aos videogames, perigo real, quando o problema é outro, jogos sérios em prol da saúde e participação do virtual para o real. Com base na seção do CNE aos videogames, vocês vão lá no texto, vão ver aquela parte, vão realizar as atividades a seguir. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Um jogo do Antigo Egito foi o precursor dos videogames. Essa informação não está no texto, ela é falsa. A humanidade aprecia jogos há milhares de anos. Isso está no texto como uma introdução ao tema, e sim, é verdade. O faturamento da indústria cinematográfica é superior aos videogames, é falso, né? A gente vê essa informação colocada de forma muito clara, que o faturamento, ele extrapola, ele vai acima, né, da indústria cinematográfica, então ali é falso. O hábito de jogar só ganhou evidência no mundo todo após o surgimento dos videogames, verdadeiro. B. Com que intuito o autor menciona um número de brasileiros que joga videogame? Ele faz isso justamente para mostrar ao leitor o impacto que os videogames, né, têm sobre a população no Brasil. E veja, nós temos especialistas em produzir esses videogames e também em jogar. Eu não sei se vocês acompanham aí aqueles, né, mundiais que tem aí de jogos, né, de jogos digitais aí, e que, nossa, isso aí movimenta milhões aí, né, gente? Até se não for mais, bilhões. E isso é real, é verídico, então vocês podem estar acessando aí. C. Qual foi provavelmente a intenção do autor ao citar o faturamento da indústria de jogos digitais? Ele quer evidenciar que para o leitor que essa indústria tem um alcance verdadeiramente global. Por último, aqui eu peço que faça as atividades a seguir relacionadas à seção perigo real. Então diz assim: o uso do ponto de interrogação dá ao leitor uma pista sobre a opinião do autor? Por que isso acontece? Sim, porque o ponto de interrogação lança uma dúvida a respeito dessa questão, levando o leitor a supor que a resposta do autor seja não, né? Então vocês, a partir disso, a partir dessas correções, dessa introdução que a professora fez, a interpretação desse texto, vocês vão realizar as atividades que estão aí a seguir. Então, vocês estão lá na apostilinha de vocês. Se não tiver, está aqui. Vocês podem copiar no seu caderno e realizar essa atividade. Então, vocês vão ver ali que eu tenho uma sequência de atividades que eu vou corrigir logo na próxima videoaula. E eu peço que vocês realizem essas atividades para que nós possamos partir para o novo gênero textual. Então, essas são as atividades para casa, tá bom, gente? Então, assim, eu quero que vocês olhem com bastante atenção a apostila de vocês, ou se não, vão respondendo o que está se pedindo aqui.
Responda lá no fórum. Você já leu uma dessas revistas de curiosidades, a Galileu ou o Mundo Estranho? Lembra de algum artigo de divulgação científica que tenha lido em alguma dessas revistas? Comentem lá no fórum, eu quero saber. E eu peço que vocês façam isso para que a gente possa movimentar aí o fórum, tá certo? Fica aqui o meu abraço. Lembrem-se sempre que ao final de cada videoaula há uma atividade sobre ela no Produção Acadêmica. E, por fim, aí estão as atividades, né? Que vão estar... são essas atividades que eu coloquei para vocês. Então, vocês podem responder, tirar foto da atividade de vocês e postar para mim. Realizar atividades da apostila, página 13 a 15. Não se assustem. Pode parecer muitas atividades, mas na verdade, né, há muitas leituras, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, um ótimo feriado e um ótimo final de semana. Beijo, gente!